Oi, tudo bem? Agora nós vamos lá para a matéria de português. Vamos falar sobre artigos de enciclopédia. O que nós vimos anteriormente foi a resenha e agora nós vamos falar sobre esse outro tema. Então vamos lá. O que um artigo de enciclopédia traz para nós? Ele tem a intenção de expor ao leitor as informações mais importantes sobre a obra que está sendo falada. Então, o que contém dentro desse artigo de enciclopédia? Ele tem, primeiramente, ele vai expor sobre o autor, sobre a produção literária, ou sobre o filme, ou sobre o teatro, enfim. Vai trazer dados biográficos, vai trazer a criação e a criação do tema, certo? Em seguida, ele vai falar sobre a sinopse do filme, do livro. E, por fim, vai trazer a importância da obra para a literatura mundial, se for um livro, ou para o cinema, se for um filme, sempre levando em consideração sobre o que você está escrevendo, tá bom? Então, o que é? Primeiro, nós vamos falar sobre... Vamos lá. Primeiro, vamos colocar em parágrafos para facilitar? Então, no primeiro parágrafo, nós vamos falar sobre o quê? De uma maneira geral, sobre a obra que nós estamos falando, informando quem é o autor, por exemplo. Na sequência, lá no segundo parágrafo, o que nós vamos colocar? Vamos expor informações sobre o autor, sobre a produção, assim como eu disse antes. Em seguida, pode ser um terceiro e um quarto parágrafo, ou só um terceiro parágrafo. Normalmente, um texto é construído por 5 parágrafos, né? Então, vamos colocar um terceiro e quarto parágrafo. Ele vai trazer uma sinopse do tema e, para finalizar, então, um quinto parágrafo, ele vai trazer a importância da obra para a literatura, para o cinema, enfim. Então, ali nós construímos um artigo de enciclopédia, que vai trazer informações, então, importantes e relevantes para o leitor saber mais sobre a obra, certo? Então, vamos lá. Quando nós estamos escrevendo um artigo, seja de enciclopédia, seja uma resenha, seja dando uma opinião, eu já percebi que muitas vezes as pessoas começam falando acho que, acredito que, pode ser que. Quando nós começamos uma frase com acho que, acredito que, ela não passa credibilidade, não passa confiança, porque quando eu acho que é alguma coisa, ou quando eu acredito que é alguma coisa, eu posso não ter estudado, eu não posso ter um embasamento teórico suficiente para dar a certeza daquela resposta. Então, quando a pessoa diz, acredita-se que a borboleta nasce no ninho do passarinho, não tem como eu confiar nessa fala, porque a pessoa acredita que isso aconteça. Agora, se ela me dissesse, de acordo com estudos, a borboleta cresce, aí seria diferente. Então, quando eu começo com as palavras acho que, acredito que, e entre outras dessa incerteza, não quer dizer que a frase que venha depois seja de fato verdadeira, tá? A pessoa pode achar que, mas ela só acha, ela não estudou para dizer que aquilo é real, que aquilo é fato e que a pessoa que está ouvindo pode confiar naquela palavra, tá? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. Então, qual que é a diferença ali, ó? De informações entre uma resenha e um artigo de enciclopédia. O artigo de enciclopédia, ele passa informações mais importantes sobre a obra, já incluindo o final. A resenha, ela tem a função de despertar a curiosidade do leitor para a leitura, por isso ela não apresenta o final. Mas lá no artigo de enciclopédia, ela não dá um final assim, não conta a história verdade, assim, não copia o que está escrito no livro. É feito essa sinopse e é resumido o que aconteceu.
para o leitor ter vontade, mesmo o leitor vai saber qual é o final da história, mas ele ainda assim vai sentir essa vontade, essa necessidade de ler o livro, mesmo quando ele já sabe o final, tá? Então não é um spoiler, vamos dizer assim, né? É um spoiler bom, é um spoiler que gera ainda mais a curiosidade das pessoas lerem a obra original, tá bom? Então vamos lá. E, prof, você fala em sinopse, o que é uma sinopse? Alguém já pesquisou no dicionário, já pesquisou no Google, já se perguntou? Para mim, ninguém perguntou ainda o que é. Alguém já fez essa pesquisa para saber o que é uma sinopse? Porque essa é uma informação extremamente importante. Então, a sinopse ela é um gênero textual que tem o objetivo de apresentar um resumo de outro texto. Então, existem sinopses de livros, de filmes, de teatro, de peças teatrais. E a sinopse, ela pode ser um texto autônomo, ou seja, construído por fora, ou um texto que compõe o outro, como a sinopse dentro da resenha ou no artigo enciclopédico. Então, eu posso fazer uma sinopse para ela ser só uma sinopse, ou eu posso escrever uma sinopse para estar dentro de uma resenha, posso escrever uma sinopse para estar dentro de um artigo enciclopédico. Então, você pode escrever, ela vai ter o mesmo sentido. A sinopse vai apresentar o resumo de outro texto, de um texto. Só que quando você coloca ela dentro de uma resenha ou dentro de um artigo enciclopédico, ela vai se adaptando ao texto que você está escrevendo. Assim como tudo que eu já disse, é tudo uma questão de entender sobre o que você está escrevendo, que tipo de texto que você está escrevendo, para daí dar a introdução e a conclusão da maneira correta, tá? Então, um artigo enciclopédico, como eu já vinha dizendo, ele condensa várias informações essenciais sobre algum assunto. E quando a gente deseja conhecer uma obra, sem necessariamente ler ela, esse texto é o ideal para obter informações, tá? Porque ali vai ter sobre o autor, vai ter sobre a obra, vai ter por que quem fez aquele artigo sugere que seja lido, né? Mas quem, assim, recorre à resenha, normalmente, quer saber informações mais gerais sobre o assunto, sobre o enredo dessa história, sem comprometer as surpresas que o autor ali da resenha possa vir a trazer, né? Lá do artigo enciclopédico, como eu já disse antes, ele traz o final, e na resenha não. Então, quando a pessoa quer, assim, ter uma noção da obra, ela lê uma resenha. Quando a pessoa quer saber de fato sobre o texto, ela lê o artigo enciclopédico, tá bom? Mas essa escolha ela vai depender totalmente de quem está lendo, né? Não posso dizer para vocês leiam esse texto se vocês querem saber isso, leiam esse texto se vocês querem saber isso, porque vai da opinião e vai da maneira como cada um interpreta os textos e os fatos. Então, tem leitores que desejam obter o máximo de informações antes de ler alguma obra. Então, nesse caso, eles recorrem aos artigos enciclopédicos. E tem gente que não, que quer saber o mínimo possível sobre a história para daí ler ela ou assistir o filme, então eles recorrem às resenhas. Então, o artigo enciclopédico, ele é um texto presente nas enciclopédias e resume informações essenciais sobre determinados assuntos. Ficou claro sobre o que é esse artigo enciclopédico? Tem dúvidas ainda? Tendo dúvidas, me chamem, tá? Então era isso. Me mandem mensagem se ficar dúvidas ainda sobre o artigo enciclopédico. Beijinhos e tchau, tchau!